por favor, por favor. Mas o professor Rui é advogado, contador, especialista em finanças, especialista em processo civil e mestre em direito constitucional, professor universitário de pós-graduação em direito, tanto em Porto Alegre quanto em Brasília, além do que já foi membro e ainda é membro de bancas de concursos, membro da Advocacia Geral da União, inclusive tendo ocupado aí cargo de procurador-chefe nacional do INEP, assessor jurídico junto ao Ministério do Trabalho, Emprego e procurador-geral do CONAB, né, junto ao MAPA. Exerceu a função de consultor junto à Consultoria-Geral da Procuradoria-Geral Federal, onde coordenou a Câmara Nacional Permanente de Convênios e Ajustes Congêneres da PGF. Professor, são muitas aqui as qualidades, né, do seu currículo. Penso que as mais importantes eu destaquei aqui, mas a palestra do senhor falará por si. Então, passo a palavra para o senhor e agradeço a gentileza de nos brindar com um tema muito importante como esse. Com certeza. Professor Rafael, muito obrigado pela atenção. Quero dizer que é um grande orgulho participar dessa instituição do IESB. Desde quando cheguei a Brasília, em 2007, tenho a oportunidade de atuar na instituição, no direito administrativo, no direito financeiro, que trata sobre orçamento público, né? E a minha vida profissional, ela vem tanto academicamente, quanto na atuação profissional de membro da Advocacia Geral da União, sempre nessa área, né, do direito administrativo, do orçamento público, das políticas públicas. Então, a gente sempre se envolve bastante com isso, tentando, ao final, sempre viabilizar as políticas públicas, que são o principal mote da existência, né, dos juristas, tanto privados, mas eminentemente públicos, né, que é a implementação das políticas públicas, né? Nós somos aí instrumentos que buscam fazer com que essas políticas públicas se adequem, né, ao âmbito constitucional, ao âmbito legal, e atendam a sociedade brasileira nos mais diversos setores, educação, saúde, agricultura, enfim, que é o grande objetivo, né, de toda a sociedade, do Estado brasileiro, é atender a sociedade brasileira, né? Então, quero agradecer muito aí, muito obrigado. Bom, o que nos traz aqui hoje, a convite da professora Ani, sobre a ilustre tutoria do professor Rafael, né, é tentar mapear aqui para os senhores, em cerca de 60 minutos, as principais mudanças havidas no direito administrativo após a Constituição de 1988. Né? É importante entendermos isso, porque o direito administrativo pré-Constituição de 1988 é um direito administrativo muito formal, né? É um direito administrativo que se preocupava muito, até pelo assento constitucional que tinha antes de 1988, as constituições até 88, elas se preocupavam por demais, e era o objetivo principal delas, a organização do Estado. Né? A Constituição de 88, ela inaugura um perfil onde o Estado, na verdade, ele deve servir à implementação das políticas públicas, à implementação dos direitos fundamentais através dessas políticas públicas. Então, esse seria o primeiro ponto que eu salientaria aqui. A mudança que a Constituição de 88 fez em relação ao dever do Estado brasileiro. Né? Se até então o Estado brasileiro, quanto à sua Constituição, era o principal ator e o principal destinatário das preocupações da Constituição de 88, pré-88, a partir de 1988, inaugura-se uma nova era, onde o Estado não é mais o centro das atenções enquanto si, né? Mas ele é um instrumento para a implementação dos direitos fundamentais através das políticas públicas. Por isso que o núcleo da nossa Constituição não é mais a estrutura do Estado, senão os direitos fundamentais. E o Estado entrando, então, como um implementador através de políticas públicas para, então, realizar esses direitos fundamentais. Esse é o primeiro recado que eu gostaria de dar para os senhores, porque é muito interessante sob o ponto de vista do direito administrativo. Na verdade, o direito administrativo, ele regula aquela parte do Estado que a gente conhece como administração pública. O direito administrativo, ele não tem como foco o governo. Quem tem como foco o governo é mais a Constituição. O direito administrativo, ele tem como foco a administração pública, que, na verdade, é um braço do Estado para implementar essas políticas públicas aí, ditadas pelos governos, que são os que democraticamente são eleitos e podem escolher os rumos das políticas públicas.
O direito administrativo não entra no âmbito dessas escolhas de políticas públicas, isso é uma legitimidade constitucional reservada aos governos, mas a administração pública entra na implementação dessas políticas públicas. Então, esse é o marco inicial da nossa conversa. A Constituição de 88 passa a primar pelos direitos fundamentais e pelas políticas públicas a fim de implementar esses direitos fundamentais. Esse é o grande mote da Constituição de 88, diferentemente das constituições até então, onde o principal mote era a própria estrutura do Estado. Então, o Estado passa de um ator principal para um instrumento implementador de políticas públicas. É isso que aconteceu com a Constituição de 88. Mas, de outro modo, a Constituição de 88, ela inaugura também, de certa maneira, uma nova era para a administração pública. Por quê? A Constituição de 88 é a primeira Constituição que reservou um capítulo minucioso sobre a administração pública. A administração pública, até a Constituição de 88, era tratada eminentemente em regras infraconstitucionais. A Constituição de 88 inaugura uma nova era, então, que é como diz o professor Barroso no seu artigo, né, a constitucionalização do direito administrativo. Como é que aconteceu isso, né? Então, a administração pública ganha um capítulo próprio a partir de 88, né? Artigos 37 a 41. E é importante dizer que no início já do artigo 37, no caput, vem elencados os princípios de uma administração pública, né? E claro que essas disposições sobre administração pública na Constituição valem para todos os entes, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Mas é importante salientar aqui que no caput do artigo 37, a redação diz muito, né? O que diz a redação? Ela diz: a administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, observará os princípios da... E aí vem os princípios constitucionais. E lá no final do caput diz o seguinte: e atenderá também ao seguinte. E aí vem várias regras nos incisos do 37. Então, essa mudança de viés de tratamento do direito administrativo, né, é muito importante a partir da Constituição de 88. Porque o direito administrativo, ele se torna, digamos assim, primeiro, constitucional, algo que ele não era até a Constituição de 88. Segundo, ele se torna extremamente principiológico. Vem aí o que o professor Barroso, como diz, chama a constitucionalização do direito administrativo. Interpretar o direito administrativo até 1988 demandava conhecimento de regras. Interpretar o direito administrativo após a Constituição de 88 demanda o conhecimento de normas. E normas são princípios mais regras. Isso aqui é muito fundante e eu trato muito com os meus alunos, né? Ou seja, é importante entender que não somente as regras, que continuam vigendo, mas também os princípios, e diria principalmente os princípios, compõem esse novo conceito que se inicia em 88 para o direito administrativo, que é a teoria das normas aplicável ao direito administrativo, onde normas são princípios mais regras. Então, veja bem, professor Rafael, a interpretação do direito administrativo muda radicalmente com a Constituição de 88. Primeiro, porque o Estado não é, na Constituição de 88, o principal destinatário do texto constitucional, como era até 88. Segundo, passa a ser a sociedade, o cidadão, através da implementação dos direitos fundamentais via políticas públicas do Estado. Ou seja, o Estado passa a ser um instrumento, né? Essa é uma mudança muito importante. Mas a segunda medida, também muito importante, no âmbito do direito administrativo, é a criação, então, de um capítulo próprio para a administração pública, e nesse capítulo se inicia pelo artigo 37, o início desse caput do 37 fala dos princípios aplicáveis ao direito administrativo. E depois as regras, ele diz lá no final, e também é o seguinte, ou seja, o direito administrativo se torna mais principiológico, eu passo a adotar a teoria das normas na interpretação do direito administrativo, no sentido, bem, né, o professor aqui, eu posso chamar o professor Humberto Ávila, seu livro A Teoria dos Princípios, que fala então de que normas são princípios mais regras. Então, esses dois pontos aqui para iniciar uma discussão são importantes. O ator principal não é mais o Estado, na Constituição de 88, coisa que era até então, passa a ser o cidadão, mas mais do que isso, o Estado, além de perder o posto de principal ator, ele passa a ser um instrumento para a realização dos direitos fundamentais através das políticas públicas. E o segundo ponto é a constitucionalização do direito administrativo, que se dá, então, com a criação de um capítulo, do artigo 37 ao 41,
onde o início desse artigo já fala, então, o caput, né, releva bastante a questão dos princípios. Ou seja, o direito administrativo se torna muito principiológico a partir da Constituição de 88. Muitos autores falam do novo direito administrativo, ou direito administrativo contemporâneo. O que é isso, né? É essa nova interpretação que se dá ao direito administrativo sob o ponto de vista da teoria das normas. Não somente regras, mas princípio mais regras. Então, desde a elaboração do manancial normativo do direito administrativo, quanto pela interpretação dessas normas, é extremamente importante aos operadores jurídicos, né, entenderem isso, porque, bem diferentemente do que acontecia até 88, onde se fazia uma interpretação de regras, passa-se a fazer uma interpretação de normas. E aí os princípios ganham grande importância na interpretação do direito administrativo. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar, que é a quebra constitucional de paradigmas para um novo paradigma, onde o Estado é um meio de realização de direitos fundamentais via políticas públicas a partir de 88, ele perde o posto de ator principal, né? E segundo, desse caráter engrandecedor do direito administrativo, com a criação de um capítulo próprio, e esse capítulo de matiz extremamente principiológico, ou seja, a interpretação do direito administrativo muda totalmente de uma questão de regras para um âmbito de normas, onde normas são princípios mais regras. Bom, um segundo ponto que eu gostaria de levantar para os senhores é, então, dentro desse cenário do direito administrativo, mudanças profundas que ocorrem na administração pública brasileira a partir da década de 90. Em sala de aula, inclusive, eu falo muito para os alunos, né, que a década de 90 é a década revolucionária do direito administrativo brasileiro, né? Primeiro, pela questão constitucional, que já falei esses dois pontos, mas também pelas mudanças que passam a ocorrer no âmbito da, agora mais, administração pública mesmo, né, a partir da década de 90. Então, vejam os senhores, né, que a introdução no mundo do que a gente chama Estado social se dá a partir do início do século XX. A gente tem aquelas duas constituições, né, do México de 1917 e de Weimar de 19, que marcam aí a inauguração de um Estado social. O que resumidamente é um Estado social? É um Estado provedor, é um Estado de ações positivas, né? No âmbito dos direitos fundamentais, não bastam mais aqueles direitos fundamentais de primeira dimensão, negativos, de o Estado não participar. Aqui, pelo contrário, ele tem que fazer, ele tem que oferecer políticas públicas, né? Na área da educação, na área da saúde, na área do saneamento, nas mais diversas áreas. Isso é um Estado social, né? No mundo inteiro e no Brasil também, o Estado social se desenvolve muito durante o século XX. Todavia, não podemos nos esquecer que também no século XX ocorrem várias crises, né, mundiais. Ocorrem duas guerras mundiais, né? Ocorre a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, né? Ocorrem as crises do petróleo, que deslocam o eixo aí mundial dos dólares, né? E a questão dos petrodólares, a partir da década de 70, né? E a partir da década de 80, principalmente inicialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, e aqui a gente tem a dobradinha Thatcher-Reagan, né? Thatcher Inglaterra, Reagan Estados Unidos, a gente tem o início da mudança desse Estado social, né? Onde os estados absolutamente endividados, mesmo esses estados mais desenvolvidos, extremamente endividados, né, têm que repensar suas políticas sociais. Não dá mais para continuar naquele nível de financiamento estatal de políticas públicas, porque não se consegue mais financiar isso, né? Então, várias mudanças foram feitas na década de 80, já na Inglaterra e nos Estados Unidos. No Brasil, isso chega no final da década de 80, início da década de 90, né? Vejam que o primeiro governo, né, pós-Constituição de 88, do governo Collor, né, da década de 90, 1990, ele já intenta fazer uma reforma administrativa violenta, né? Claro que foi uma reforma administrativa um pouco atabalhoada, um pouco, né, não muito elaborada, mas essas reformas administrativas no Estado brasileiro, na administração pública brasileira, se sucederam em cada vez maior quantidade durante a década de 90, né? E durante a década de 90, com os governos que sucederam, principalmente os dois governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, né, a gente tem uma consolidação das mudanças na administração pública brasileira, né? Um documento que eu julgo muito importante de trazer aqui aos colegas, né, é o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, de 1995,
do então ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, que era o braço, né, do presidente Henrique Cardoso nessa área de administração pública. O que previa esse plano diretor da reforma do aparelho do Estado, né? A reforma da administração pública brasileira, de modo que processos de privatização de estatais, processos de concessão de serviços públicos, processos de diminuição do tamanho do Estado, todos foram acontecendo durante a década de 90, né? Isso marca a mudança do Estado social que houve no Brasil a partir da década de 90, né? E com isso, né, além de se reduzir o tamanho do Estado, que efetivamente se reduziu a partir da década de 90, preocupa-se, então, em buscar a ele uma forma mais eficiente de trabalhar, né? Então, eu posso trazer aqui vários documentos legislativos da década de 90 que vão mostrar essa década revolucionária da administração pública no Brasil na década de 90, né? A gente pode começar, a título de exemplo, né, com a própria Constituição Federal ainda de 88, dizendo lá no artigo 173 da Ordem Econômica, né, dizendo que a atuação na economia diretamente pelo Estado tem que ser uma exceção. Ela só pode acontecer em casos previstos na Constituição ou de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, de modo que a atuação direta do Estado na economia ela passou a ser uma exceção já pelo texto constitucional, né? Então, isso é uma brecha para as reformas administrativas a partir da década de 90 iniciarem um processo de privatização de empresas estatais, principalmente aquelas que atuavam na seara econômica, né? Sob o ponto de vista das estatais que atuavam na área de prestação de serviços públicos, também o previsto no plano diretor da reforma do aparelho do Estado era a concessão desses serviços públicos. Na medida em que serviços públicos eles são destinados constitucional ou legalmente aos entes, né, e só passam a deixar de ser serviços públicos com uma reforma, né, ou constitucional ou legislativa que tire aquele determinado serviço da qualidade de serviço público. Então, diferentemente das atividades econômicas, que é simplesmente extinguir determinada estatal que atua naquele setor econômico e o Estado já não participa mais. Quando o Estado participa na área de prestação de serviços públicos, não é simplesmente extinguir aquela estatal, porque o serviço público continua sendo do Estado, né? Mas, na verdade, o plano diretor da reforma do aparelho do Estado pregava para essas estatais prestadoras de serviço público era, de regra, a concessão dos serviços públicos. Então, aí a gente, nessa seara, né, da década de 90, iniciado pelo plano diretor da reforma do aparelho do Estado em 95, como eu disse, a gente tem uma série de legislações a partir da década de 90 que marcam a mudança desse perfil da administração pública brasileira. Posso citar algumas aqui, né? Primeiro, a própria emenda constitucional 19, de 1998, né, que introduz o quinto princípio, aos 4, então, existentes, no caput do artigo 37, que é o princípio da eficiência, né? O que é esse princípio da eficiência? É justamente o Estado tentar se apropriar de técnicas privadas de administração para que ele possa exercer a sua função do Estado, mas de uma maneira economicamente mais eficiente. Esse próprio conceito de eficiência, ele não é um conceito jurídico, ele é um conceito que vem da economia, né? Muitos economistas passaram a se preocupar com a administração pública a partir da década de 90. Algo que era trabalhado exclusivamente por advogados, né, passou a ter uma ventilação muito maior em relação, inclusive, a economistas, né, tratando sobre a matéria administrativa, né. Então, o princípio da eficiência, introduzido pelo professor Paulo Modesto, né, por sua sugestão, dentro dos princípios do artigo 37, ele procura trazer isso, a forma de um Estado fazer uma maneira mais eficiente de fazer mais ações com menos recursos, porque esses recursos cada vez são mais escassos, né? Primeiro, porque a carga tributária dos países chegou a níveis quase que insuportáveis, né? Segundo, que as despesas obrigatórias, aquelas que o governo não tem como deixar de pagar, elas se aproximam a quase 100% dos orçamentos públicos, né? Não há mais espaço para outras despesas, nitidamente como investimentos, né? Então, a única saída é, com os recursos escassos que eu tenho, tentar fazer melhor. Entra aí essa questão do princípio de eficiência na emenda constitucional 19 de 98, né? Nessa mesma toada, a gente poderia pegar na década de 90 a inserção do terceiro setor no Brasil.
E aí eu destaco duas leis muito importantes. A lei que criou as OS, as organizações sociais, né, e os seus contratos de gestão, e a lei 9.790, de 99, a lei das OCIPs, que criou os termos de parceria. Por que eu destaco isso, né, como grandes mudanças do direito administrativo pós-Constituição de 88? Porque isso vai muito ao encontro daquilo planejado no plano diretor da reforma do aparelho do Estado em 1995, que é o Estado deixar de atuar naquelas áreas onde ele é absolutamente necessário, um viés mais regulador. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, né, hoje, a gente tem mais empregados em entidades do terceiro setor realizando políticas públicas do que servidores públicos dentro do Estado realizando políticas públicas, né? Então, a ideia do terceiro setor, além de fazer com que o Estado não tenha que operar, não tenha que ter uma autarquia, uma fundação, né, para fazer determinada política pública, possibilita também que a sociedade civil organizada possa participar muito através dos setores específicos, meio ambiente, cultura, desporto, né? E construir muito dessas políticas públicas e executá-las com o apoio do Estado, né? Então, isso é o terceiro setor, que agora, em 2014, com a Lei 13.019 de 2014, a famosa lei, né, eu costumo brincar com os alunos, esse não é um nome russo, né? Mas a sigla parece muito linguagem russa, né? Porque é a lei do Miroski, né? A lei do Miroski, né? O que é o Miroski? Né? É o marco regulatório das organizações da sociedade civil, né? Ela vem reforçar essa questão do terceiro setor, trazida lá na década de 90, com a criação das OS, das OCIPs, leis essas que não foram revogadas, mas foram aumentadas em relação ao âmbito de abrangência, no âmbito digamos, de um fenômeno que também surge na década de 90 do direito administrativo, que é a contratualização, né? Até a Constituição de 88, o Estado ele trabalhava por demais em atos administrativos. Os atos administrativos vêm lá do direito administrativo francês, né, que tem aquelas características de superioridade, de presunção de legitimidade, aquelas características especiais, né, tornam um Estado absolutamente superior à demais participação da sociedade. Quando eu começo a trabalhar na década de 90, principalmente com o terceiro setor, essa ideia da contratualização, eu tiro o Estado daquela posição de maior superioridade e aproximo ele a um contrato com uma determinada entidade do terceiro setor para executar aquela política pública, né? No âmbito da saúde, educação, desporto. E a lei do Miroski, ela entra aumentando cada vez mais isso, né? Trazendo a sociedade que tem um conhecimento efetivo sobre as políticas públicas de cada setor, podendo contratualizar isso, né, com recursos públicos também estatais, isso é uma característica também da década de 90, não mais exclusivamente recursos públicos fazem políticas públicas, mas também, porque o Estado passa a ser um agente indutor, não exclusivo, né, de políticas públicas, esse fenômeno da contratualização, ele aproxima num nível maior de igualdade o Estado da sociedade. E o terceiro setor é um instrumento muito importante nessa contratualização dessa legislação que surge inicialmente com as leis da OS, a 9637 de 98, depois com a lei da OCIP, a 9.790, e se concretiza, né, mais ainda com a lei recente 13.019 de 2014, a lei do marco regulatório das organizações de sociedade civil. Quer dizer, isso vai muito ao encontro daquele desígnio da Constituição, de que o Estado não é mais um todo soberano, que é o ator principal da Constituição, mas ele é um instrumento de realização de políticas públicas para implementar os direitos fundamentais. E para isso, ele tem que contar com a sociedade, desde a discussão da determinada política pública, e inclusive passando pela execução da política pública, se assim for, né? Claro que os canais de regulação, de fiscalização do Estado estarão presentes, mas o Estado não precisa estar presente, conforme os desígnios do plano diretor da reforma do aparelho do Estado de 95, o Estado não precisa estar presente na execução de quaisquer atividades. Ele pode contratualizar essa atividade através do terceiro setor, pode enviar recursos públicos, pode fiscalizar, pode regular, pode punir, mas ele não precisa necessariamente operar, né? Esse é um conceituário, inclusive, do próprio princípio da eficiência. Ser eficiente é fazer com que as coisas aconteçam
não necessariamente eu participando na execução de tudo, né? Eu posso participar na regulação, na fiscalização, né? Mas eu trago o Estado a uma proximidade maior com o cidadão nesse fenômeno, como disse, da contratualização, né? Outro fenômeno, dentre essas características que eu tenho procurado pontuar aqui na nossa fala, de mudanças do direito administrativo a partir da Constituição de 88, é uma preocupação muito grande com a ética. Uma preocupação muito grande com a ética e o que a gente chama com a integridade, né? A gente inicia lá em 94, com o decreto 1171 de 94, que institui o Código de Ética do Servidor Público Federal, né? Ou seja, não basta mais o agente público não cometer um ilícito funcional. Isso é apurado no âmbito do processo administrativo disciplinar, que pode redundar, inclusive, com a sua demissão, né? Mas não basta ele não fazer nada errado, né? Além de não fazer nada errado, obviamente, o espírito ético tem que estar presente na sua conduta, né? A gente costuma dizer em sala de aula, né? Que é um pouco mais ou menos daquilo. A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que, além de ser, parecer honesta. A ética é um pouco isso, né? Não é assim, eu não fiz nada, eu não infringi nenhuma regra, né? Mas o sentimento ético, ele passa durante a década de 90, que se no início do século XXI a gente vai chamar aí um pouco mais de integridade, né? O espírito ético tem que pautar a conduta cada vez maior dos agentes públicos, né? E eu trago aí algumas legislações muito importantes nesse período pós-Constituição de 88. Como já referi, o Decreto 1171, de 94, o Código de Ética do Servidor Público Federal, mas posso citar mais, né? Posso citar a Lei 12.846, de 2013, que é a conhecida Lei Anticorrupção, né? Lei 12.846, de 2013, e posso citar também a Lei 12.813, também de 2013, né? A Lei de Conflito de Interesses, né? Então vejam que, mais do que a disciplina, que é aquela área correicional do PAD, do Processo Administrativo Disciplinar, que está estabelecido num estatuto próprio do servidor, a preocupação da ética, da integridade, ela vem com preocupação muito grande dos agentes públicos, impondo aos agentes públicos, a partir da Constituição de 88, né? Então, acho que é uma tríade muito interessante. O Código de Ética do Servidor Público Federal, Decreto 1171/94, a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846 de 2013, e a Lei de Conflito de Interesse, a Lei 12.813, né? No âmbito da Lei Anticorrupção, da 12.846 de 2013, eu posso, mais uma vez aqui, pontuar o caráter da contratualização no âmbito da administração pública, né? Vejam que a Lei 12.846 de 2013, ela prevê os famosos acordos de leniência, que muitas empresas, inclusive, fazem com a administração pública, né? A fim de que não haja, que aliás ela inaugurou no âmbito administrativista, a responsabilização administrativa sobre as pessoas jurídicas. Foi a Lei 12.846 de 2013 que inaugurou isso, né? E através desse acordo de leniência, então, há uma contratualização a fim de que não precise haver uma sanção, desde que haja uma reparação daquele dano e haja todo um programa, e aqui passa a se falar muito em sistemas de integridade ou sistemas de compliance, né, a partir de 2013, onde as empresas se preparem para atuar junto à administração pública, né? Então, a gente vê vários estados também com legislações, né, que prevêem que, para participar de licitações públicas, a empresa tem que ter determinado programa de compliance, de integridade, né? A nova lei de licitações agora obriga todas as empresas privadas que vão atuar junto ao Estado nas compras públicas a manterem um sistema de integridade de compliance. Isso vem lá, inicialmente, né, da Lei 12.846 de 2013, a Lei Anticorrupção, que inaugura, então, mais nesse aspecto ético, essa questão da integridade, do compliance, né, juntamente, como falei, com a Lei 12.813, que é a Lei de Conflito de Interesses, né? Também posso trazer, ainda da década de 90, a Lei 8.987 de 98, que é a Lei de Concessões de Serviços Públicos, a Lei Nacional de Concessões de Serviços Públicos, né? Então, veja, Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, 95. O Estado deve se concentrar em atividades mais de Estado, ele não deve se concentrar em execução. Para isso, ele introduz o terceiro setor, OS ou CIPS,
aperfeiçoa isso com a lei do Miroski, e quanto às estatais prestadoras de serviço público, ele cria a lei 8987 de 94 para fazer, então, a concessão desses serviços públicos a particulares, né? Através de um processo de licitação, obviamente, né? Então, vejam, onde o Estado era um mero operador, essa atividade passa a ser da iniciativa privada, ficando ele mais naqueles desígnios maiores exigidos no âmbito do plano diretor, a questão mais da regulação, a questão mais da fiscalização. No âmbito das contratações públicas, né, a gente tem a nossa Lei 8666 de 93, que tem ainda um viés um pouco mais burocrático, mais procedimental, mas a gente tem várias legislações a partir da Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, né, de 2002, que aperfeiçoam, do ponto de vista gerencial, daquilo que eu vinha falando da eficiência, fazer mais com menos, né, no âmbito das compras públicas, né? São leis nacionais que valem para todos os entes, né? Então a gente pode começar aqui com a Lei 10.520 de 2002, que é a Lei do Pregão, que traz muito gerencialismo às compras públicas para todos os entes, né? Pelo menos para os bens e serviços comuns, que são as contratações mais frequentes da administração pública, e ela inova em vários pontos, né? Principalmente na questão da inversão das fases, que é primeiro julgar a proposta, depois habilitar. Isso deu um processo muito rápido para a administração pública, né? Na sequência, as administrações públicas federal e várias estaduais introduzem o pregão eletrônico, que, uma vez já mais rápido o processo de licitação, a forma eletrônica aumenta em muito a competitividade entre as empresas, tornando muito mais eficiente as compras públicas, diminuindo os preços, né? Então, a forma eletrônica é trazida no bojo aí dessas modificações no âmbito do pregão. Posso destacar também a nossa lei do RDC, a Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, a Lei 12.462 de 2011, que inicialmente, né, foi criada para as grandes obras das Olimpíadas, Copa das Confederações, Copa do Mundo, mas que depois foi aumentado em muito em relação a várias outras áreas de políticas públicas, né? Construção de escolas, área da saúde, presídios, enfim, valendo-se das mudanças gerenciais trazidas pela lei do RDC, o Regime Diferenciado de Contratações. Então, a lei do RDC tem institutos muito interessantes, também do ponto de vista gerencial, a questão da remuneração variável, que valoriza muito a questão da eficiência, os contratos de eficiência, né, que é a redução dos custos das despesas correntes e a remuneração em cima dessa economia, são formas diferentes de pagamento de contrato administrativo, mas em cima de eficiência. A questão da contratação integrada, onde a administração pública pode contratar o projeto básico e o projeto executivo junto com a obra, né? Então isso diminui muito tempo para a administração pública, que demorava a questão da elaboração do projeto básico. A questão do orçamento sigiloso para determinadas obras, claro, sigiloso, exceto aos órgãos de controle, né? Ela acabou trazendo muita competição no âmbito das obras públicas, né? Porque é uma técnica gerencial muito importante que induz as empresas a reduzirem muito o seu preço, né? E agora, recentemente, a Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações, que vai revogar, a partir de 30 de dezembro de 2023, toda essa legislação, a 8666, a 10.520, a Lei do Pregão, o RDC, a Lei 14.133, a partir de 30 de dezembro de 2023, vai revogar, mas ela incorpora muito dessas vantagens gerenciais trazidas, como disse, tanto do pregão como do RDC. E avança demais em relação à governança, controles, integridade, exigindo daquelas empresas que vão atuar com o Estado muitos itens a mais de governança no âmbito daquela linha, da Lei Anticorrupção, da 12.846, e da Lei de Conflito de Interesse, a Lei 12.813, né? Também, do ponto de vista de contratações públicas, a gente tem muitas mudanças a partir da Constituição de 88, né? Eu poderia destacar aqui a Lei 11.079, de 2004, a Lei das Parcerias Público-Privadas, que cria uma forma de contratação diferente do Estado com as empresas, né? Na maneira em que o próprio nome fala, né? Então vejam que essa é a tônica que a Constituição quer do Estado brasileiro a partir de 88, né? Parcerias público-privadas. Não é o Estado monopolista, não é o Estado supremacia, né? É o Estado contratualista, é o Estado regulador,
é o Estado parceiro, né, da sociedade, do setor econômico. Aí vem a lei das parcerias público-privadas, a lei 11.079 de 2004, e cria formas novas de contratação, né? Destaco aqui a forma, né, patrocinada no âmbito das PPPs, né, as contratações patrocinadas. O que elas são? Né? Na verdade, elas garantem ao parceiro privado, né, uma forma de remuneração para ele explorar determinada atividade pública durante determinado tempo, né, para que aquilo não seja um encargo de manutenção do Estado, um agente particular se interesse a fazer isso, mas com um auxílio financeiro, um auxílio orçamentário que o Estado proporciona, né? As famosas concessões patrocinadas. Então vejam que aqui a gente tem uma evolução em relação à Lei Geral de Concessões de 94, a Lei 8987 de 94, que são concessões clássicas, concessões diretas de serviços públicos, né? Aqui não, aqui a gente tem, no âmbito da concessão, principalmente patrocinada, né, uma atividade onde o Estado, ainda que necessariamente não seja um serviço público, ele passa recursos para que o privado explore durante um determinado tempo, né, e cumpra determinados deveres que caberia ao Estado fazer, como manutenção, como construção, né, e claro, dentro do retorno privado, o Estado passando esse recurso orçamentário, né, que para ele é muito mais econômico do que assumir aquela atividade, que ao final do prazo da PPP, aquilo vai retornar ao Estado, aquele patrimônio. Vai ser um patrimônio público em que o Estado não teve que investir, ele apenas ajudou o parceiro privado e, ao final, aquilo vai voltar ao Estado, né? Dentro dessa linha também de concertação, de harmonização, de contratualização, eu destacaria aqui a Lei 11.107 de 2005, a Lei dos Consórcios Públicos, né? Então, vejam, a gente tem aqui no Brasil mais de 5.500 municípios, né? Quer dizer, há de haver uma atividade coordenada, uma atividade concentrada de realização de política pública. Imaginem que determinadas políticas públicas, como saneamento, água, enfim, né, dependem demais de um município. Eu não posso ter um município que faça absolutamente a sua política pública de saneamento, o outro do lado que faça a sua e o outro que faça a sua, porque as coisas não vão se encaixar no final das contas. Eu preciso ter um consórcio público, né? Aí vem a questão da Lei 11.107 de 2005, inclusive criando uma figura nova no âmbito da estrutura da administração pública indireta, que são as associações públicas, onde os estados realizam essas políticas públicas. Os estados, eu digo estados, municípios, pode ser inclusive a União também, né? Participam conjuntamente e essa entidade que passa como evolução do Decreto-Lei 200 de 2007, de 67, né, que previa só autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, a Lei dos Consórcios Públicos cria a associação pública, que passa a ser integrante da administração indireta, de caráter público, daqueles entes que participam dos consórcios públicos. E aí a política pública passa a ser concentrada, passa a ser coordenada no âmbito de vários municípios, causando uma sinergia e uma eficiência de recursos muito grande, né? Sob o ponto de vista dos agentes públicos, a gente teve várias mudanças a partir da Constituição de 88, né? Já na emenda 19 de 98, a gente teve uma tentativa de fim do regime jurídico único. O que é isso, né? Fim do regime estatutário de direito público para servidores públicos, podendo permitir a contratação, ainda que por concurso, no regime de direito privado de agentes públicos, né? A emenda 19 de 98 fez isso, mas ela foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não pelo mérito, mas por uma mera questão de trâmite do processo legislativo. Foi considerado inconstitucional a tramitação, a mudança do caput do artigo 39, que prevê até hoje, então, o regime jurídico único de direito público aos agentes públicos, né? Mas a despeito disso, né, que continua o caput do 37 da maneira original ainda da Constituição de 88, com regime jurídico único de direito público para os servidores públicos foram alvo de várias mudanças a partir da Constituição de 88, né? Principalmente na seara previdenciária, né? Na seara previdenciária, a gente tem uma série de emendas constitucionais, começando pela emenda 20 de 98, a emenda 41 de 2003, a emenda 47 de 2005, né?
a 41 de 2003, que cria a contribuição previdenciária, inclusive de servidores inativos, o STF julgou a constitucionalidade. Recentemente, a gente tem a emenda constitucional 103 de 2019, né? E a gente tem lá no âmbito federal, ainda em 2012, a lei do FUNPRESP, que é a lei do regime de previdência complementar dos servidores públicos federais, a lei 12.618 de 2012. Né? O que eu quero dizer com tudo isso? O regime previdenciário dos servidores públicos foi violentamente modificado a partir de 88, de modo que não há mais que se falar, né? E aqui para todos os entes, a partir da emenda 103 de 2019, e a União começou isso lá em 2012, com o FUNPRESP, mas para todos os entes, a partir da emenda 103 de 2019, não há que se falar mais em proventos integrais, proventos, a paridade, a integralidade, isso não faz mais parte, né? Os servidores públicos de todos os entes, a partir da emenda 103 de 2019, repito, a União desde 2012, com a criação do FUNPRESP, né, criou o regime de previdência complementar. Os servidores que já estavam no regime antigo poderiam optar por migrar pelo regime, mas os servidores que entraram a partir dessas legislações, FUNPRESP 2012, federal, emenda 103 de 2019, demais entes, já entram obrigatoriamente nesse novo regime, né, que é o regime pelo teto do regime geral da Previdência Social, né, podendo ser complementado pelo regime da Previdência complementar, o RPC, regime de previdência complementar, né? Onde há uma contribuição aí paritária de 1 para 1, tanto do servidor quanto do ente público, né? Então, do ponto de vista previdenciário, há uma mudança muito grande em relação pelo menos em relação aos servidores civis, desde a Constituição de 88, com todas essas reformas previdenciárias, né? No âmbito da regulação do Estado brasileiro, eu tenho que destacar aqui a Lei 9986 de 2000, também conhecida como Lei Geral das Agências Reguladoras, né? Então, veja, o plano diretor da reforma do Aparelho do Estado 95, ele previa que as atividades executórias, o Estado, se fossem econômicas, simplesmente privatizaria, né? E se fossem serviços públicos, optaria por uma concessão. E o Estado deveria se focar, então, nessa parte de regulação, fiscalização. E o modelo trazido para o Brasil a partir dos anos 2000 foi o modelo norte-americano, o modelo das agencies, aqui chamadas as agências reguladoras, né? São estruturas administrativas um pouco diferentes do modelo clássico do Decreto-Lei 200, ainda vigente, né, de 1967, naquela relação de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista, né? As agências reguladoras, ainda que sejam autarquias, são denominadas autarquias especiais, elas têm uma autonomia muito maior que as autarquias normais, começando pelo mandato dos seus dirigentes, né? Na medida em que a possibilidade de captura dos seus dirigentes pelo setor econômico regulado é muito grande, de maneira que esses dirigentes eles têm que ter uma proteção, um mandato durante o tempo que eles ficam lá. E muito importante, né, que também acho louvável, é a questão que os mandatos dos dirigentes das agências reguladoras são diferentes, não coincidem com os mandatos dos chefes do Poder Executivo, né? De maneira que, na sequência democrática do Estado brasileiro, com a alternância do poder, alguém que entra vai ter que, durante um tempo, ficar, né, com alguns membros com mandato das agências reguladoras indicados pelo outro governo, né? Membros esses que são indicados pelo Executivo e têm que passar a sua aprovação pelo Senado Federal, né? No que a gente chama, num ato complexo, né? Também de 2016, do ponto de vista das estatais, uma grande novidade, né? A lei das estatais, a Lei 13.303 de 2016, ela inaugura várias regras licitatórias próprias para as estatais, mas ela também cria vários controles, governanças e compliance para o âmbito das estatais, né? Requisitos para participar de conselho de administração, conselho fiscal, ou seja, a lei de responsabilidade das estatais, também chamada, né, Lei 13.303, ela profissionaliza muito, né, essa questão das estatais, que muitas vezes eram levadas quase que como questões políticas pelos governos que se passavam, né? No âmbito dos ajustes entre os estados, né, repasses de recursos, União, estados, União, municípios, né, a gente tem o decreto 6.170 de 2007, que trata dos convênios e contratos de repasse, recentemente, agora no mês de setembro, revogado pelo decreto 11.531 de 2023, né?
Então, sob o ponto de vista da contratualização entre o Estado e as entidades privadas sem fins lucrativos, o terceiro setor, a gente tem as OS, as OCIPs e o MUROSC. No âmbito da contratualização entre os entes, União, Estado, Distrito Federal, municípios, a gente tem os convênios, né? E também os contratos de repasse sendo obras, né? Então, recentemente, a gente tem a revogação do decreto 6.170, de 2007, pelo decreto 11.531, de 2023. Então, procurei passar aqui para os senhores um retrospecto do tratamento constitucional que a Constituição de 88 inova ao dar à administração pública brasileira, instrumentos que a administração pública brasileira vem trabalhando novos a partir da década de 90. Não poderia esquecer aqui, né, de falar, como um ponto adicional, em 2018, né, foram inseridos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pela Lei 13.655, os artigos 20 a 30, que tratam sobre a administração pública. Isso é uma questão interessante, né? Porque na minha época, não é o caso do professor Rafael, mas na minha época do direito, né, a gente estudava a LIC, né, que era a Lei de Introdução ao Código Civil. O professor Rafael já estudou a LINDB, que é a Lei da Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Mas, eminentemente, ambas essas, que é a mesma lei, na verdade ela só foi reapelidada, né? Ela era estudada no âmbito de direito civil, né? Era uma questão eminentemente civil. Em 2018, a LINDB ganha artigos do 20 a 30, né, com aplicação para todos os entes, tornando muito gerencial o processo da administração pública. Então, são artigos que se estuda em direito administrativo da LINDB, os artigos 20 a 30, né? Então, ele trata ali da relação dos órgãos de controle com a administração pública, a necessidade de um controle mais gerencial, menos burocrático, as dificuldades do gestor em relação à gestão pública, né? E como, eventualmente, apenar esses agentes públicos. Ou seja, um gerencialismo muito forte, né, trazido em 2018 pela Lei 13.655, incluindo na LINDB os artigos 20 a 30. Então, isso não podia faltar aqui no nosso painel de grandes mudanças do direito administrativo desde 1988. Né? Como perspectivas, o que eu poderia trazer para os senhores? Né? Eu diria que a gente fez, como disse, uma grande mudança em 88, mudando o foco. Não é mais o Estado o ator principal, o Estado passa a ser um instrumento de realização de direitos fundamentais através de políticas públicas. Não há dúvida disso, né? A administração pública se constitucionaliza, eu passo a interpretar de um modo diferente a administração pública, de uma maneira mais principiológica, né? Mas, sob o ponto de vista de atuação da administração pública, principalmente a partir de 95, eu acho que as perspectivas estão dadas desde a leitura do plano diretor da reforma do aparelho do Estado, desde 95, né? Que é uma atuação em face desses recursos escassos e obrigatórios do Estado cada vez maiores, sobrando cada vez menos recursos disponíveis no orçamento, né? De uma atuação direta estatal mais seletiva, de modo que o princípio de eficiência faça com que o Estado atue em atividades de regulação, de fiscalização, de indução, participando, inclusive, desse cenário de contratualização, né, com a sociedade, através desses vários ajustes, né, organizações sociais, OCIPs, MIROSC, né, com entes privados com fins lucrativos, parcerias públicos-privadas, né, porque OS, OCIP e MIROSC são entidades privadas sem fins lucrativos, terceiro setor. Fins lucrativos, eu poderia pegar aí as PPPs, né? Então, fazendo com que o Estado atue cada vez mais em parceria, não executando individualmente muitas atividades operacionais e se focando cada vez mais, eu vejo isso como perspectiva, num âmbito mais regulatório, de fiscalização, de indução, né? Muito mais do que esse aspecto mais executório, que é um aspecto que era feito aí até o início da década de 90. Isso passa por toda a crise do Estado Social, como eu relatei para os senhores, a partir da década de 80, né, que no Brasil chega aí a partir da década de 90. Né? Acho, então, que as políticas públicas, a realização de políticas públicas, ela não necessita necessariamente da execução estatal. Né? Então, o Estado pode ser um maestro
operando aí alguns instrumentos, como terceiro setor, OS, OCIPs, PPPs, e realizando políticas públicas, que esse vai continuar um dever eterno do Estado, mas não executando isso diretamente, né? Então, acho que a gente já tem vários instrumentos, por todas as leis aqui que eu trouxe para vocês, desde a Constituição de 88, que podem facilitar muito isso. E eu acho que isso é uma tendência de continuidade, tá? Acho que na área de atividade econômica estrito senso, até por comando constitucional do artigo 173, o Estado vai atuar diretamente cada vez menos, né? Na prestação direta de serviços públicos, eu acho que ele também vai atuar cada vez menos, partindo por o que já vem acontecendo, uma concessão de serviços públicos cada vez maior, mas com um aperto na regulação e na fiscalização, que são as funções natas do Estado, desde lá o plano diretor da reforma do aparelho do Estado de 95. Né? Acho que também no âmbito das agências reguladoras vai haver um aumento dessa função estatal, até porque diminuindo a execução vai aumentar a regulação, a fiscalização, e vejo, sobretudo, como perspectiva, a própria sociedade exigindo cada vez mais um Estado mais próximo. Né? Participei recentemente da elaboração do projeto de lei do plano plurianual do governo Lula, o primeiro agora de 2024 a 2027, né? E pude constatar o processo de construção do projeto de lei do PPA, que hoje está no Congresso para votação, o processo de construção com a sociedade civil, né? A construção do PPA, daquelas grandes metas, daquele orçamento de 4 anos, onde eu quero chegar, metas, estratégias, né? Foi criado, inclusive, site, feitas audiências públicas, consultas públicas em várias cidades, né? E várias sugestões foram trazidas ao projeto de lei, que é de iniciativa do Executivo, né, pelo artigo 65 da Constituição Federal, mas que incorporou muito dessas sugestões trazidas pela sociedade civil. O que eu quero dizer com isso? Né? A sociedade civil cada vez mais vai exigir participar, e tem que exigir, né, participar desde a fase da construção das políticas públicas, né, ao acompanhamento das políticas públicas, a própria fiscalização maior do Estado, a fiscalização cidadã das contas públicas, né? Acho que isso é uma perspectiva muito grande da administração pública, do direito administrativo, que tanto o Estado quanto os cidadãos têm que estar preparados, né? O Estado tem que estar preparado para convidar a dançar, né? E a sociedade tem que aprender a dançar, né? A sociedade tem que se inteirar sobre assuntos orçamentários, a sociedade tem que entrar em sites da sociedade civil sobre orçamentos públicos, contas abertas, Transparência Brasil. A sociedade tem que participar de audiências públicas, tem que participar de consultas públicas orçamentárias, né? E o governo, obviamente, tem que trazer isso, tem que discutir, tem que maturar, tem que fomentar também, né? Então, sob o ponto de vista de perspectivas, eu acho que a Constituição, então, em linha de conclusão, ela avançou muito, trazendo o cidadão, a sociedade como centro de tudo, o Estado um grande instrumento, e acho que vem o Estado construindo toda uma legislação, como procurei trazer para os senhores, né, tentando conformar tudo isso. Né? Claro que nós estamos tratando, e aqui um último ponto que eu falo, né, sobre a administração pública, que é aquela parte do Estado que executa as políticas públicas. Né? Agora, quanto mais consciência tivermos, enquanto cidadãos, né, da eleição de governos responsáveis, que são, afinal de contas, aqueles que elaborarão as políticas públicas, porque a administração pública não elabora política pública, não cria, ela executa, né? Pode ajudar na elaboração, mas o processo de criação de uma política pública é eminentemente político. Ele não é técnico, necessariamente, né? Somente. Ele tem um viés de assessoramento técnico, mas ele é eminentemente político. Todo esse processo de melhoria, de participação social, de aproximação Estado-cidadão, como disse, passa por uma aproximação cada vez maior que a própria sociedade brasileira tem que exigir. Mas para isso não basta mudar a administração pública. Há que se ter mais qualidade nos governos que nós elegemos, e aí uma responsabilidade cidadã de todos nós de elegermos aí governos cada vez melhores, preocupados cada vez mais com a área social, né, de implementação de todas essas políticas públicas. Professor Rafael, eu acho que era isso, né? O meu dever era trazer para os senhores um painel das mudanças do direito administrativo a partir da Constituição de 88. Procurei dar um norte disso, conformar com o texto constitucional, com toda a legislação, né, que trouxe aí a conformação de tudo isso, e ainda arriscamos até
exercícios aqui de futurologia em termos de perspectivas. Quero mais uma vez aí agradecer o convite, fico à disposição dos colegas, né? E devolvo a palavra aí ao nosso presidente da mesa. Muito obrigado, professor Rafael, sempre à sua disposição. Professor, nós que agradecemos. Eu tenho certeza que eu falo por todos os presentes aqui, que foi extraordinário. Olha aí a Almerinda aplaudindo, extraordinário. A sapiência do senhor, a tranquilidade com a qual o senhor transmite todo o conhecimento que possui ao longo de toda a trajetória profissional, né, e também acadêmica, é extraordinário, é cativante, prende a nossa atenção. O tema é extremamente interessante porque, como muito bem o senhor mencionou, é afeto a todos nós. Falar sobre políticas públicas, né? O aluno de direito hoje que não se interessa por essa temática, eu penso que ele está deslocado do curso, né? Porque essa é uma das nossas funções primordiais. Enquanto operadores de direito, aonde estivermos, levarmos a implementação, talvez não de políticas públicas, mas a implementação, a efetividade dos direitos sociais, que são, em sua maioria, o pano de fundo dessas decisões políticas atinentes às políticas públicas, né? Professor, eu agradeço imensamente. Acho que agora o senhor conseguiu um problema. Vamos lhe procurar para tantas outras lives. Foi Não, muito nós estamos boa. sempre à disposição, né? Tenho feito algumas lives aí, me penitencio desde já, né? Pelos compromissos profissionais aí muito extensos, né? Atualmente eu estou na consultoria aqui, na coordenação da consultoria jurídica junto à Casa Civil, né? Da Presidência da República. Então, as políticas públicas brotam daqui, né? Posso dizer que o governo brasileiro ele vem tentando implementar muitas políticas sociais, inclusive políticas sociais que foram enterradas recentemente, né? Estamos procurando trazê-las à luz solar novamente, né? É uma tarefa de construção muito grande, política, jurídica, técnica, né? Mas a sociedade brasileira tem que estar bastante atenta a isso, a importância do tema. Como disse o professor Rafael, política pública é tudo, né? Política pública é educação pública, é saúde pública, é previdência, é saneamento, é política judiciária, é tudo, né? Política pública é tudo. Então é o Estado aí o grande instrumento para implementar isso. Se nós não tivermos familiaridade, né, com esses temas aí de administração pública, temas orçamentários, nós não conseguimos aí, eu não diria nem sermos advogados, né? Eu diria que nós não chegaríamos nem próximo da completude de sermos cidadãos, né? Então a gente tem que exigir, inclusive do Estado, sempre a maior qualidade na implementação dessas políticas públicas. Esse é um papel não exclusivamente de advogados, mas lato sensu de um cidadão de um Estado democrático de direito como o nosso, tá? Muito obrigado, me penitencio eventualmente por não fazer muitas dessas aparições, faço quando há grandes novidades, a professora Anny me convidou quando da promulgação da nova lei de licitações, a lei 14.133, né? Lembro aqui outras que fiz, né? Mas estamos à disposição sempre para o debate aí, um grande prazer, me sinto muito confortável de estar falando com os alunos, com os professores do IESP. Obrigado. Imagina, professor, nós que agradecemos imensamente, e eu confesso que eu fiquei aqui aguardando, porque eu sei que o professor Rui, né, é um dos entusiastas do direito financeiro, não é verdade, professor Rui? Eu fiquei aguardando esse entrelaçamento do direito administrativo e o direito financeiro. Falei do PPA. É verdade. O nosso primeiro PPA aí com uma participação popular muito grande na construção do projeto de lei, né? Veja, qual é a base da política pública? É o orçamento público, né? Eu não tenho política pública se eu não tenho orçamento público. Eu costumo brincar com os alunos, né? Direito administrativo e direito financeiro. Direito administrativo eu brinco com eles que é bicicleta, né? Posso ter uma bicicleta linda, né? Só que o direito financeiro é a correia. Então, pode ter uma bicicleta linda, sem correia, ela não vai te ajudar em absolutamente nada, né? Então, essa é a ligação. Direito financeiro, orçamento público, administração pública. É a correia que faz a bicicleta andar, né? Então, são matérias extremamente próximas. Lutei muito com o professor Délio, quero deixar uma homenagem pública aqui, lutei muito com ele capitaneou muito no âmbito da OAB. Termos, finalmente, a disciplina de direito financeiro no exame da OAB, incluímos agora. Verdade, verdade. Né? Conseguimos agora, né?
Então, olha como nós estamos importantes, professor Rafael. Nós já chegamos aqui no exame da OAB. Que vitória! Agora o direito financeiro deslanche. Agora o direito financeiro deslanche. Muito obrigado. Professor Rui, muito obrigado pela cordialidade. Eu aproveito também para parabenizar todos os alunos, porque nós sabemos que às vezes este horário, sexta-feira, é uma concorrência desleal, às vezes, né, que os nossos alunos têm, mas eu tenho certeza que estão aqui pelo carinho e pela estima que tem pelo professor Rui, pela admiração que tem por ele, né, e também pelo compromisso com os estudos. Então, meus parabéns a todos que ficaram até o final, não deixem de preencher o formulário, e fica aqui mais uma vez o meu agradecimento a todos, a professora Ani, por ter aí nos oportunizado essa live interessantíssima. Nos encontramos em breve, professor Rui. Com Bom certeza. final de semana. Grande abraço a todos. Tudo de bom. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.